Olá e bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um componente crítico em qualquer computador, o hardware de memória. Oi. Pois é, a memória. Dá para pensar nela como ah, a verdadeira mesa de trabalho do sistema, né? Exato. É onde tudo acontece. Os programas que a gente usa, o sistema operacional, tudo está ali. Com certeza. O nosso objetivo hoje é, desmistificar um pouco como essa peça funciona, especialmente para quem está começando em ciência da computação, sabe? Que ainda talvez veja a memória como, sei lá, uma caixa preta. É uma ótima ideia. A gente vai usar um material técnico bem detalhado para guiar a conversa. Isso. Então, vamos lá. Preparados para entender as engrenagens por trás de como os computadores guardam e acessam informações? Bora. Para começar, acho importante dizer que não existe só um tipo de memória no computador, né? Tem vários níveis. Exato. Tem um monte de coisa diferente guardando informação. Lá dentro do processador mesmo, tem os registradores. Super rápidos. Super rápidos, mas pequenos, imagino. Pequenos e caros. Aí tem as caches, L1, L2, às vezes L3. Depois vinha a memória principal, a RAM, que é a que a gente mais ouve falar. E claro, os discos, SSDs, pendrives. Isso. Todos guardam dados, mas são muito diferentes em velocidade, capacidade, custo. E essa variedade toda cria o que vocês chamam de hierarquia de memória, certo? Tipo uma pirâmide. Exatamente. Essa é a imagem clássica. Lá no topo da pirâmide, você tem registradores, caches. São o quê? Extremamente rápidos, acesso quase instantâneo, Mas sempre tem um mas são pequenos, têm pouca capacidade e são caros, bem caros por bit. E consomem mais energia também. Ah, e um ponto crucial: geralmente são voláteis, Volátil significa que perde tudo quando desliga? como SSDs e HDs. Que são o oposto, imagino. Em parte. São mais lentos para iniciar um acesso, mas oferecem muito mais espaço. O custo por byte é bem menor e podem ser não voláteis. Ah, aí sim. O SSD e o HD guardam as coisas mesmo desligados. Exatamente. Por isso você instala seus programas e salva seus arquivos neles. Então é sempre essa troca, velocidade por capacidade e custo. E a volatilidade é um fator decisivo. Com certeza. E tem mais duas métricas importantes para entender essa diferença toda: latência e taxa de transferência. Latência e taxa de transferência. Explica pra gente. Latência é o tempo que leva para começar a pegar o dado, desde o pedido até o primeiro byte chegar. Tipo, o tempo de espera. Isso. E a taxa de transferência é a velocidade com que os dados vêm depois que já começou. Quantos bytes por segundo, sabe? Entendi. E a diferença é grande entre os níveis? Brutal. Um cache L2, por exemplo, a latência é coisa de nanosegundo. Um bilionésimo de segundo. Uau! Agora, um disco rígido, um HD SATA, só para posicionar a cabeça de leitura no lugar certo pode levar uns 5 milissegundos. Milissegundos. Isso é milhões de vezes mais lento só para começar. Exatamente, milhões. Mas depois que engrena, a taxa de transferência pode até ser alta nos dois casos. Só que esse tempo inicial, a latência, faz toda a diferença. Fascinante essa diferença de escala. Bom, hoje o nosso foco vai ser a memória principal, a RAM, certo? Isso. Os caches L1 e L2 são gerenciados mais automaticamente pelo próprio hardware. A RAM é onde o sistema operacional entra mais em jogo no gerenciamento. Beleza. Então, a RAM, fisicamente, como ela é? Imagina uma estante enorme, gigantesca mesmo, cheia de gavetinhas minúsculas. Cada gavetinha guarda um byte. 1 byte, 8 bits. Isso. E cada gavetinha tem um número, um endereço físico único, tipo o número do apartamento num prédio. Hoje em dia, a gente fala de gigabytes de RAM. Então, são bilhões dessas gavetinhas. Bilhões. E esse total de gavetas disponíveis é o que a gente chama de espaço de memória física.
Perfeito. É a quantidade total de RAM instalada no computador. Se a gente pudesse ver um mapa e anotar que nem tudo está livre. Tem áreas reservadas para BIOS, para placa de vídeo. Ah, ok. Mas na prática, nos sistemas modernos, essa estrutura física toda é abstraída. Os programas não precisam saber exatamente em qual gaveta física eles estão. Peraí, como assim? Se o programa não sabe o endereço físico, como o processador pede a informação para a RAM? Como ele diz, quero o conteúdo da gaveta 1.234567? Ótima pergunta. É aí que a coisa fica interessante. O processador não fala diretamente em endereço físico na maioria das vezes. Ele usa o que chamamos de espaço de endereçamento dele. Espaço de endereçamento. O processador tem um conjunto de pinos, um barramento de endereços. O número de pinos, ou vias, determina quantos endereços diferentes ele consegue gerar. Se tem N vias, ele gera 2 elevado a N endereços. E entendi. Tipo, um processador mais antigo. Um Intel 8386, lá dos anos 80, tinha 32 vias de endereço. 2 elevado a 32 dá 4 bilhões, ou seja, ele conseguia endereçar até 4 gigabytes. 4 GB. Hoje parece pouco, né? Pois é. Um Core i7 moderno pode ter 48 vias. 2 elevado a 48. Isso dá 256 terabytes. 256 terabytes. Isso é muito mais memória do que qualquer PC normal tem instalado. Exato. E esse é o ponto crucial que você mencionou antes. O espaço de endereçamento do processador, quantos endereços ele pode gerar, é totalmente independente de quanta RAM física está realmente instalada na máquina. Ah, então o processador pode gerar um endereço que não existe na RAM, um endereço inválido. Exatamente. Ele pode pedir a gaveta 5 trilhões, mesmo que sua estante só vá até a gaveta 16 bilhões. Antigamente, isso era um problemão. Dava para um programa acessar memória que não devia, ou até travar tudo. Complicado. Imagino que precisaram de uma solução para isso. Precisaram. E a solução que revolucionou tudo é a memória virtual. Memória virtual. O nome soa mágico. Qual é a ideia? A ideia central é criar uma camada de abstração. Separar os endereços que os programas usam dos endereços físicos reais da RAM. Separar os mundos. Isso. Os programas passam a trabalhar com endereços lógicos ou virtuais. São como números de sala num prédio virtual exclusivo para aquele programa. Ele acha que tem a memória toda só para ele, começando do endereço 0. E os endereços físicos? Aqueles das gavetinhas reais na RAM. Esses continuam existindo, claro. São os endereços físicos ou reais. A mágica da memória virtual é ter alguém que traduz os endereços lógicos que o programa usa para os endereços físicos correspondentes, na hora H. E quem é esse tradutor? É um componente de hardware chamado MMU, a Memory Management Unit, ou Unidade de Gerência de Memória. Hoje em dia, ela geralmente fica integrada dentro do próprio processador. A MMU? Isso. Toda vez que o processador gera um endereço lógico para acessar a memória, a MMU intercepta esse endereço. Aí ela consulta umas regras, umas tabelas definidas pelo sistema operacional. Ao sistema operacional, entra aí. Fundamental. Ele que configura a MMU. Com base nessas regras, a MMU calcula qual é o endereço físico real correspondente e só então envia esse endereço físico para o barramento da memória RAM. Entendi. Então, a MMU fica no meio do caminho, fazendo a tradução. Exato. Mas ela faz mais do que só traduzir. Ela também protege. Protege como? Se um programa gera um endereço lógico que, segundo as regras do sistema operacional, é inválido para ele, tipo, tentar acessar a memória de outro programa, ou se tenta fazer uma operação proibida, como escrever numa área que só permite leitura, A MMU barra. barra na hora. Ela não manda o endereço para a RAM. Em vez disso, ela gera uma falha, uma interrupção, um alarme para o sistema operacional. Tipo, opa, acesso indevido aqui. Sensacional. Então ela garante o isolamento entre os programas. Um programa mal comportado não consegue bagunçar a memória dos outros ou do próprio sistema. Exatamente. O sistema operacional configura a MMU de forma diferente para cada programa que está rodando.
Quando troca de um programa para outro, troca de contexto, o SO atualiza as regras na MMU. É como se cada programa tivesse seu próprio mapa de tradução e suas próprias permissões. Fazendo a analogia da Engeo Corp, a MMU é tipo segurança na portaria do prédio. Boa analogia. O funcionário programa, chega e diz: quero ir para a sala 503, endereço lógico. O segurança, MMU, consulta a lista daquele funcionário, tabela de regras do SO, vê se a sala 503 existe no mapa dele e se ele tem permissão para ir lá. Se tudo ok, o segurança diz: ok, a sala 503 fica no 5º andar, corredor B, naquela localização física. Se não tiver ok, ele chama o chefe SO. Perfeito. É exatamente essa a ideia. E ao longo do tempo, surgiram diferentes estratégias para esse segurança, MMU, fazer o trabalho dele. Quais foram essas estratégias? Uma das primeiras, bem simples, foi a memória virtual por partições. A ideia era pegar a memória física, o terreno da Angel Corp, e dividir em pedaços, em lotes de tamanho fixo ou variável, as partições. E cada programa ficava num lote desses. Inteirinho. O programa via seus endereços lógicos começando do zero e indo até o tamanho máximo daquela partição, o limite. E a tradução? A MMU só precisava de 2 registradores para cada programa ativo. A base, B, que era o endereço físico onde a partição começava na RAM, e o limite, L. Para traduzir um endereço lógico, L, primeiro ela checava se L era menor que L. Para ver se estava dentro dos limites da partição. Isso. Se estivesse, o endereço físico era simplesmente L plus B. Somava o início da partição. Se L fosse maior ou igual a L, opa, alarme, violação de memória, tentativa de acessar fora do lote. Parece bem direto. Qual era o problema? O problema principal era a rigidez e o desperdício. Gerava o que chamamos de fragmentação externa. Imagina que você tem vários lotes ocupados na Angel Corp, mas entre eles sobram uns espaços vazios, uns corredores, uns cantinhos. Pequenos demais para colocar um novo departamento inteiro. Exatamente. Você podia ter vários desses buracos e somando tudo daria até bastante espaço, mas nenhum deles era grande o suficiente para alocar um novo programa que precisava de um espaço contínuo. Muito desperdício de memória. Entendi. Funcionava, mas não era muito eficiente no uso do espaço. E depois das partições? Veio uma ideia mais flexível, a memória virtual por segmentos. A sacada foi perceber que um programa não é uma coisa monolítica. Ele tem partes lógicas distintas. Tem o código, as instruções, tem os dados que ele manipula, tem a pilha para chamadas de função. Certo, faz sentido. Então, por que não mapear essas partes, os segmentos, para áreas separadas na memória física? E essas áreas podiam ter tamanhos diferentes de acordo com a necessidade de cada segmento. Ah, então não era mais um bloco único para o programa todo. Não. O endereço lógico agora virava um par. Número do segmento, ponto, deslocamento dentro desse segmento. O deslocamento ia de 0 até o tamanho daquele segmento específico. E a tradução pela MMU ficou mais complexa. Um pouco. Agora, a MMU precisava de uma tabela de segmentos para cada processo. Essa tabela listava, para cada segmento do programa, onde ele começava na memória física, a base, e qual era o seu tamanho, o limite. E também as permissões, leitura, escrita, execução. Uma tabela para cada programa. Onde essa tabela ficava? Na própria memória RAM. O processador tinha registradores especiais que apontavam para a tabela do processo que estava rodando no momento. Mas, peraí, se a tabela está na RAM e para cada acesso à memória que o programa faz, a MMU precisa primeiro ler a tabela na RAM para descobrir o endereço físico, isso não deixaria tudo lento pra caramba. Um acesso viraria 2 ou 3? Deixaria. Excelente observação. Esse era um grande desafio. A solução foi usar um cache dentro da própria CPU. Processadores como o Intel 8386 tinham registradores de segmentos, CS, DS, SS, etc. Ah, tipo uma cola para os segmentos mais usados.
Exatamente. A MMU guardava nesses registradores as informações, base, limite, permissões dos segmentos que estavam sendo acessados com mais frequência. Se a informação estivesse lá, a tradução era rápida. Se não, aí sim tinha que buscar na tabela de segmentos na RAM. Entendi. Mais flexível que partições, permitia até compartilhar segmentos, como bibliotecas, entre processos. Sim, isso era uma vantagem. Mas ainda tinha essa complexidade do gerenciamento da tabela e a necessidade de otimizar o uso dos registradores de segmento. Usando a analogia da Indiocorp, agora cada departamento podia ter vários terrenos, segmentos, de tamanhos diferentes, espalhados pela propriedade. Tinha um diretório, tabela de segmentos, para achar cada terreno, e o segurança MMU anotava os mais visitados num bloquinho, registradores de segmento, para não ter que consultar o diretório toda hora. Ótima analogia. Mas mesmo com essa evolução, a abordagem que realmente dominou e é usada até hoje é outra. Qual? Chegamos na principal. Chegamos na memória virtual por páginas. Essa é a base dos sistemas operacionais modernos. Paginação. O que muda fundamentalmente? A ideia é simplificar de novo, mas mantendo a flexibilidade. O espaço de endereçamento lógico do processo volta a ser visto como uma coisa única, linear, contínua. Só que tanto esse espaço lógico quanto a memória física são divididos em pedaços pequenos e de tamanho fixo. Ah, tamanho fixo de novo. Como nas partições. Fixo, mas muito menor. E tanto no espaço lógico quanto no físico. Os blocos no espaço lógico são chamados de páginas. Os blocos correspondentes na memória física são chamados de quadros, ou frames, em inglês. Páginas no lógico, quadros no físico. E qual o tamanho típico? Hoje em dia, o mais comum é 4 KB, mas pode ser maior em alguns sistemas. 4KB. Bem pequeno mesmo. E como funciona o mapeamento? A grande vantagem é a flexibilidade total. Qualquer página lógica pode ser colocada em qualquer quadro físico que esteja livre. Não precisa ser contíguo, uma página vai para um quadro aqui, a próxima página pode ir para um quadro lá na frente. Totalmente flexível. E como a MMU sabe onde está cada página? Através de uma tabela de páginas. Cada processo tem a sua. É basicamente uma lista que diz: a página lógica número 0 está no quadro físico número 15. A página lógica 1 está no quadro 237. A página 2 está no quadro 5. E assim por diante. Um índice simples, número da página me dá o número do quadro. Exatamente. E a tradução do endereço lógico fica muito elegante. Lembra que o endereço lógico tem duas partes? Sim, o número da página e o deslocamento dentro dela. Isso. Os bits menos significativos do endereço lógico formam o offset, o deslocamento. Por exemplo, para páginas de 4 KB, que são 12 bytes, os 12 bits menos significativos são o offset. Eles indicam a posição exata do byte dentro daquela página de 4 KB. E os bits restantes? Os bits mais significativos formam um número da página. A MMU pega esse número de página e usa como índice para consultar a tabela de páginas do processo atual. E a tabela diz qual o número do quadro físico. Correto. A entrada da tabela dá o número do quadro físico onde aquela página está armazenada na RAM. Aí, a MMU simplesmente pega esse número do quadro, concatena com o offset original, que não mudou, e pronto, formou o endereço físico completo para mandar para a RAM. O offset passa direto, muito esperto. E tem mais. Cada entrada na tabela de páginas não guarda só o número do quadro, guarda também um monte de flags ou bits de controle que são super importantes. Flags, tipo o quê? Tem o bit present ou valid em alguns contextos. Essa página está realmente carregada na RAM agora ou está no disco? Tem o bit writable, pode escrever nessa página ou ela é só para leitura. Tem o bit dirty, essa página foi modificada desde que foi carregada da RAM. Tem o bit accessed, essa página foi lida recentemente. Nossa, quanta informação! Para que serve tudo isso? O sistema operacional usa esses flags para tudo. Para saber se precisa buscar a página do disco, page fault, para decidir qual página tirar da RAM quando falta espaço, algoritmos de substituição usam os bits accessed e dirty.
para implementar proteção de memória, writable. É fundamental para o gerenciamento eficiente. Fantástico. Voltando para a Angiocorp, agora a regra é padronização total. O terreno, memória física, é todo dividido em vagas de estacionamento de tamanho igual, quadros. As plantas dos prédios de cada departamento, espaço lógico, também são divididas em folhas de projeto de tamanho padrão, páginas. Exato. Cada departamento tem uma lista mestra, tabela de páginas que diz: a folha de projeto X está na vaga Y. Para achar uma sala específica numa folha, o segurança, MMU, olha na lista, descobre em qual vaga, quadro, está a folha, página, vai até lá e usa o número da sala dentro da folha, offset, para localizar. Simples, flexível e qualquer folha cabe em qualquer vaga livre. Perfeita descrição. Mas essa simplicidade trouxe um novo desafio. Lembra do processador de 32 bits que endereçava 4 GB? Lembro. Se as páginas são de 4 KB, quantos endereços lógicos de página possíveis existem em 4 GB? 4 GB dividido por 4 KB dá 1 milhão. 2 a 22,280 dá 2 a 20. Exato, mais de 1 milhão de páginas lógicas possíveis. Agora imagine uma tabela de páginas simples, um vetorzão com uma entrada para cada uma dessas páginas. Se cada entrada gastar, sei lá, 4 bytes... 1 milhão de entradas vezes 4 bytes. Dá 4 megabytes. Só para guardar a tabela de páginas de um processo. Mesmo que ele use só um pouquinho de memória. Exatamente, seria um desperdício enorme de RAM só para guardar as tabelas de páginas, muitas delas apontando para nada porque o processo não usa aquele endereço todo. Não pode ser. Qual foi a solução para isso? Não pode ser que a gente gaste megabytes só de tabela. A solução foi inteligente. Tabelas de páginas multiníveis. Em vez de ter uma única tabela gigante e linear, a estrutura é organizada como uma árvore ou um diretório hierárquico. Uma árvore? Como assim? Pensa assim, um sistema de 2 níveis, por exemplo. O número da página lógica é dividido em 2 partes. A primeira parte é usada como índice num diretório de primeiro nível. Vamos chamar de diretório de páginas. A entrada nesse diretório não aponta direto para o quadro físico. Ela aponta para uma tabela de páginas de segundo nível. Aí a segunda parte do número da página é usada como índice nessa tabela de segundo nível. E a entrada dessa tabela de segundo nível que finalmente contém um número do quadro físico. Entendi. E qual a vantagem? A grande vantagem é que se um programa não usa uma grande faixa de endereços lógicos, todo um ramo dessa árvore, uma tabela de segundo nível inteira, simplesmente não precisa existir. O diretório de primeiro nível vai indicar que aquela parte não está alocada. Isso economiza muita, mas muita memória. Genial. Só aloca as partes da árvore que estão realmente em uso. E sistemas modernos usam quantos níveis? Sistemas de 64 bits, com espaços de endereços gigantescos, costumam usar 3, 4 ou até 5 níveis de tabela. O Intel Core i7, por exemplo, usa 4 níveis por padrão. 4 níveis? Ok, economiza espaço na memória. Mas agora sim a minha preocupação com a lentidão volta com tudo. Se antes eu já achava ruim ter que fazer um acesso extra à RAM para consultar uma tabela, imagina ter que fazer 3 ou 4 acessos à RAM só para consultar as tabelas em cascata, antes de finalmente poder acessar o dado que eu queria. Cada acesso à memória viraria 5. Isso mataria o desempenho. Mataria completamente. Seria inviável. Se cada acesso à memória custasse 4 ou 5 vezes mais, os computadores seriam lentíssimos. Mas existe um herói oculto aí. Um herói? Quem? O TLB. Translation Look Aside Buffer. TLB, buffer de tradução olhado de lado? Que nome estranho. O que ele faz? Hahaha, o nome é técnico, mas a função é simples e genial. O TLB é um pequeno cache muito rápido que fica dentro da própria MMU. Um cache. Para guardar o quê? Para guardar as traduções, número da página lógica, número do quadro físico que foram usadas mais recentemente. Tipo a cola que a gente falou para os segmentos, só que agora para as páginas. Exatamente. Só que muito mais sofisticado e integrado ao processo.
Ele funciona como uma memória associativa ou uma tabela hash super rápida. Quando a MMU recebe um endereço lógico para traduzir, a primeira coisa que ela faz é perguntar para o TLB: Ei, você já tem a tradução para essa página lógica aqui? E aí? Se o TLB tiver a tradução, o que chamamos de TLB hit, ele a devolve para a MMU, mas instantaneamente. Não precisa nem olhar as tabelas de página na RAM. A tradução é feita na velocidade do cache interno da MMU. Rápido. Uau! E se não tiver? Se for um TLB miss? Trabalho pesado. Percorrer os níveis da tabela de páginas lá na RAM, o chamado Page Table Walk, para encontrar o número do quadro físico. O caminho lento. O caminho lento. Mas, depois que ela finalmente encontra o número do quadro, ela faz duas coisas. Usa esse número para formar o endereço físico final E? Guarda essa tradução no TLB. Para se precisar de novo logo em seguida. Exatamente. Ela guarda a tradução página quadro no TLB, na esperança de um TLB hit na próxima vez que essa página for acessada. Que sacada! Então o TLB é a chave para a paginação multinível ser viável em termos de performance. Ele esconde a complexidade da busca nas tabelas na maioria das vezes. Totalmente. O impacto no desempenho é gigantesco. Pensa assim, se um acesso à RAM leva, digamos, 100 nanosegundos, e uma consulta completa nas tabelas, TLB-miss, leva mais uns 200 ou 300 nanosegundos por causa dos acessos extras à RAM. O acesso total iria para 300 ou 400 nanosegundos, um aumento de 3 a 4 vezes. Isso. Mas se o TLB acerta 95% das vezes, uma taxa de acerto realista, e um acerto no TLB custa quase zero tempo extra... Então 95% dos acessos levam 100 nanosegundos e só 5% levam, digamos, 300 nanosegundos. A média fica bem perto dos 100 nanosegundos originais. Talvez um pouquinho mais, uns 110 nanosegundos. Exatamente. O cálculo do exemplo no material que usamos dá um aumento médio de só uns 4% no tempo de acesso, com TLB hit rate de 95%, em vez de um aumento de 200% ou triplicar o tempo se não houvesse TLB. A taxa de acerto do TLB é crucial. Faz toda a diferença. E o que influencia essa taxa de acerto? Por que ela não é 100% sempre? Vários fatores. Primeiro, o tamanho do TLB. Ele é um hardware caro e rápido, então é pequeno. Tem poucas entradas, talvez 16, 32, 64, até umas 256 entradas nos TLBs maiores. Não cabe as traduções de todas as páginas que um programa pode usar. Entendi. Ele é limitado. Segundo, e muito importante, os padrões de acesso à memória do programa. Isso nos leva direto ao conceito de... localidade de referências. Exatamente. A gente já esbarrou nisso. A maioria dos programas exibe essa propriedade. A tendência de acessar repetidamente as mesmas áreas de memória, num curto espaço de tempo, localidade temporal, ou de acessar áreas de memória próximas àquelas que acabaram de ser acessadas, localidade espacial ou sequencial. Tipo usar a mesma variável várias vezes seguidas ou percorrer um vetor elemento por elemento. Perfeito. Programas com boa localidade são os melhores amigos do TLB e dos caches em geral. Se você acabou de usar a tradução da página P, é provável que vá usá-la de novo, logo temporal, ou usar a página P+1, espacial. E a tradução provavelmente ainda estará no TLB. E programas com baixa localidade, que pulam muito pela memória. Esses causam muitos TLB misses e cache misses. Eles ficam constantemente buscando traduções ou dados que não estão nos caches rápidos e o desempenho cai bastante. O material tinha um exemplo disso, né? Com matrizes. Tinha um exemplo clássico e muito didático. Imagina uma matriz bem grande, tipo 4096 por 4096 elementos. E vamos supor que cada linha inteira da matriz caiba exatamente em uma página de memória, 4 KB. Ok. Agora, vamos preencher essa matriz elemento por elemento. Temos duas formas de fazer isso: percorrendo linha por linha ou percorrendo coluna por coluna. Intuitivamente, linha por linha parece mais natural. E é muito melhor para a localidade. Se você vai linha por linha, você acessa o elemento 00, depois 01, 02, etc., até 04095.
Todos esses elementos estão na mesma página. Você só vai causar um TLB miss na primeira vez que acessar essa página, essa linha. Depois, todos os outros 4.095 acessos naquela linha provavelmente serão TLB hits. Faz sentido. A tradução da página fica lá no TLB enquanto eu trabalho nela. Exato. Aí você pula para a próxima linha, próxima página, causa outro TLB miss inicial para trazer a tradução dela e depois mais hits. No total, para varrer a matriz inteira, você teria só uns 4.096 TLB misses, um por linha. Ótimo. E se for coluna por coluna? Aí é o desastre para a localidade. Você acessa 00, depois 10, depois 20, até 4.095 0. Cada um desses elementos está em uma página diferente. Nossa! A cada acesso, você pula para uma página nova. Como o TLB é pequeno, digamos, 64 entradas, ele lota rapidinho. A tradução da página 0, que você acabou de usar, já é descartada para dar lugar à da página 64. Quando você for acessar o elemento 0, 1 na próxima coluna, a tradução da página 0 não estará mais no TLB. Então vai ser um TLB miss de novo. Praticamente um TLB miss para cada acesso a um elemento da matriz. Em vez de 4.000 misses no total, você teria 4.096 vezes 4.096 misses. Milhões de misses. Que diferença absurda e o impacto no tempo de execução. O exemplo no texto mostrava algo como o código, linha por linha, sendo 5 vezes mais rápido que o coluna por coluna. Só por causa da localidade e do efeito no TLB. 5 vezes, só mudando a ordem dos loops for. Exatamente. O mesmo cálculo lógico, o mesmo número de operações, mas um desempenho completamente diferente por causa de como a memória é acessada. Isso é muito impactante. Então, para quem está aprendendo a programar, ou mesmo para programadores experientes, o que fica dessa história toda? Fica a lição de que entender como a memória funciona por baixo dos panos não é só cultura inútil ou coisa de quem mexe com hardware. A forma como você organiza suas estruturas de dados, por exemplo, um vetor ou array list geralmente tem melhor localidade espacial que uma lista encadeada, onde os nós podem estar espalhados pela memória. Certo. E a forma como seus algoritmos acessam essas estruturas, tudo isso tem um impacto direto e às vezes brutal na performance real do seu software por causa dos caches e do TLB. Até o compilador tenta otimizar isso, né? Reordenar loops, organizar dados. Sim, os compiladores modernos são bem espertos nisso, mas eles não fazem milagres. O programador ainda tem um papel fundamental em escrever código que seja amigo da hierarquia de memória. Uau! Que jornada, hein? Desde a hierarquia básica, passando pela diferença crucial de endereços lógicos e físicos, o papel central da MMU na tradução e proteção. As estratégias de partições, segmentos e a dominante paginação, com suas tabelas multiníveis para economizar espaço e o TLB para salvar o desempenho. E fechando com a importância vital da localidade de referências para fazer tudo isso funcionar bem. Foi uma análise bem profunda mesmo. Com certeza. Espero que tenha ajudado a desmistificar um pouco essa caixa preta. Ajudou demais. E fica claro que entender isso é fundamental para quem quer desenvolver software que realmente use bem os recursos do sistema. Não é só curiosidade. Exato. E olhando para o futuro, fica uma reflexão. Com a explosão de dados, Big Data, inteligência artificial, os volumes de dados que a gente precisa processar são cada vez maiores. Verdade. Será que esse modelo tradicional, com a CPU aqui e a memória principal ali, separadas por um barramento que vira gargalo, vai continuar dando conta? Boa pergunta. Quais seriam as alternativas? Tem muita pesquisa rolando. Talvez processamento mais perto da memória, ou até dentro da memória, o chamado Processing in Memory. Ou talvez modelos de organização e acesso completamente diferentes que superem esses gargalos de latência e taxa de transferência que a gente discutiu. Quem sabe o que vem por aí? É uma excelente provocação para a gente terminar. O futuro da arquitetura de memória é certamente um campo fascinante para acompanhar. Com certeza. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente hoje. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer discutir esse tema. E obrigado a todos que nos acompanharam nesta exploração do hardware de memória. Até a próxima!